brasileiros entram em campo durante a semana em partidas consideradas cruciais. Imagem, Amilcar Orfali/Getty Images. A quinta rodada da fase de grupos da Libertadores vai agitar o meio de semana de 7 equipes brasileiras, que entram em campo com situações diferentes na tabela. O UOL resume, abaixo, quais os cenários dos times em relação à possível eliminação. Flamengo, Grupo A. O Flamengo não tem qualquer chance de cair na quinta-feira, 8, mas pode ver o panorama piorar caso perca para o Racing. Neste caso, se o Nublense tiver vencido o Alcas um dia antes, a equipe de Jorge Sampaoli não depende mais de si mesma para seguir viva no torneio continental. Atual situação: Racing, 10 pontos, SG mais 4, Flamengo, 5 pontos, SG mais 1, Nublense, 4 pontos, SG menos 3, Alcas, 3 pontos, SG menos 2, Inter, Grupo B. O Inter também não será eliminado em caso de derrota para o Nacional Uru na quarta-feira, 7. Apesar disto, o time de Mano Menezes perderia a posição para os próprios uruguaios e teria de fazer um jogo de vida ou morte contra o Independiente Medellín na última rodada. Atual situação: Inter, 8 pontos, SG mais 2, Independiente Medellín, 7 pontos, SG mais 2, Nacional, 7 pontos, SG mais 1, Metropolitanos, 0 ponto, SG menos 5, Palmeiras, Grupo C. O Palmeiras se vê uma situação muito confortável e só cai na última rodada em caso de catástrofe. A equipe paulista teria que perder seus 2 próximos jogos, para Barcelona, Equel e Bolívar, e mesmo assim dependeria de outros placares para sair da segunda posição da chave. Atual situação: Bolívar, 9 pontos, SG mais 6, Palmeiras, 9 pontos, SG mais 4, Barcelona Equel, 3 pontos, SG menos 3, Cerro Porteño, 3 pontos, SG menos 7, Fluminense, Grupo D. Assim como o Palmeiras, o Fluminense só fica fora das oitavas da Libertadores diante de uma tragédia. A equipe de Fernando Diniz lidera a chave e precisaria sofrer uma combinação de resultados específica para sair de maneira precoce da competição. Atual situação: Fluminense, 9 pontos, SG mais 6, The Strongest, 6 pontos, SG mais 1, Sporting Cristal, 4 pontos, SG menos 3, River Plate, 4 pontos, SG menos 4, Corinthians, Grupo I. O Corinthians vive a pior situação entre os brasileiros. O time de Vanderlei Luxemburgo não pode perder, de jeito nenhum, para o Independiente Del Valle na quarta-feira, 7. Mesmo em caso de empate, o cenário é considerado difícil. Uma vitória, no entanto, recoloca os paulistas na zona de classificação. Atual situação: Argentinos Juniors, 8 pontos, SG mais 2, Independiente Del Valle, 6 pontos, SG mais 1, Corinthians, 4 pontos, SG mais 1, Liverpool, 4 pontos, SG menos 4, Atlético e Atlético Mineiro, Grupo G. O Atlético tem situação melhor em relação ao Atlético Mineiro e não terá eliminação decretada nesta semana, mas pode cair para a terceira posição da chave em caso de derrota. Os mineiros, por outro lado, podem até entrar na última rodada na lanterna do grupo, mas ainda vivos na disputa. Atual situação: Atlético, 7 pontos, SG mais 1, Atlético Mineiro, 6 pontos, SG mais 1, Libertad, 6 pontos.